Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe, tá galera? Começando os palpites para vocês pro dia 27 de abril de 2025, domingão, tá? Domingo com muitos jogos, como eu já falei, domingo com uma grade muito boa, então nem quero enrolar tanto com vocês, só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando, também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, nosso grupo grátis também, o link tá na descrição para vocês. Jogo entre Inter de Milão e Roma, jogaço já para começar o domingo daquele jeito, galera. 10 horas da manhã, tem um porém nesse jogo aqui, tá? Qual que é o porém? O time da Inter de Milão joga semana que vem, galera, contra o Barcelona, na casa do Barcelona pela Champions League, semifinal de Champions League. Então, galera, qual que é o foco do time da Inter de Milão? Ser campeão da primeira divisão da Itália, que é o líder, mas está empatado no número de pontos com o time da Napoli. Se tropeçar contra a Roma aqui, até pode perder a liderança com a vitória da Napoli. Galera, tem que focar nos dois, tá? Então tem que focar na Champions e tem que focar aqui também. Com certeza o Inzaghi vai querer focar nos dois aí, tá? Então vem com o time titular, tá? Não tem como não vir com o time titular para esse jogo, tá? Ou pelo menos as principais peças. Pega a Roma, galera, que está tentando uma vaga aqui na Champions League, e uma Roma que vem bem, que vem jogando muita bola, o time da Roma, tá? Então, é um jogo difícil para a Inter de Milão. A Inter vem de um 3-0 para o time do Milan, tá? Com seus principais jogadores em campo, se eu não me engano só o Thuram que está machucado, tá? Então tomou um 3-0, não sei se isso vai abalar o time da Inter de Milão, não sei se vai abalar, é difícil abalar esse time da Inter de Milão, é um time muito bom, a confiança desses jogadores é muito boa, é um time muito bem treinado, um time muito bem entrosado também, e no confronto direto, galera, puxando aqui, a Inter é realmente muito favorita, tá? 1-0 Inter, 4-2 Inter, 1-0 Inter, 2-0 Inter, 2-1 para Roma, 3-1 para Inter de Milão, 2-0 Inter de Milão, 3-0 Inter de Milão, 3-1 Inter de Milão. Galera, é muito difícil, é uma vitória só, tá? Desses últimos jogos, uma vitória só da Roma, tá? Então não tem como, para mim empate nulo da Inter de Milão, até mesmo uma vitória seca, porque sabe que esse jogo é muito importante, porque se ela empatar ou perder, a Napoli venceu o seu jogo, a Napoli ultrapassa, aí vai ser difícil pegar a Napoli, tá? Acredito que a Napoli não vai bobear de novo. Então, para mim, jogo para esse empate nulo, até a vitória seca da Inter, mas também gosto desse cenário para 2 gols. Eu não duvido que esse jogo seja jogou até para mais. A Inter com essa pressão de pensar em Champions League, pensar em vencer esse jogo, galera. E a Inter, principalmente dentro de casa, vem tropeçando bastante, tá? É uma ótima mandante, mas tem tomado gols, galera. A Inter, a diferença, né, para esse ano é que a Inter tem levado bastante gols. Então tem que tomar cuidado também, então não duvido que a gente tenha um jogo para ambas marcas, mas pegando um grande ataque da Roma, jogando muita bola como eu já falei, tá? Ambas marcam, até mesmo esse 2,5, não duvido que a gente tenha um jogo bem aberto para esse jogo aqui, tá? Próximo jogo, a gente tem Nottingham Forest e Manchester City, jogo 12h30, esse jogo pela Copa da Inglaterra, semifinal, tá? Esse jogo aqui que é um jogo único, lá no Wembley, né? Se eu não estiver enganado, é no Wembley esse jogo aqui, então é um local neutro, neutro, né? Não é na casa do Nottingham Forest. Para mim o City não perde, tá? O City que parece que melhorou, né? O City parece que melhorou, venceu o último jogo contra o Aston Villa, jogando dentro de casa, e para mim o City não perde esse jogo, tá? Quem não sabe, a Copa da Inglaterra a principal Copa, né, da Inglaterra aí, né? E para mim, empate nulo do Manchester City eu gosto, até mesmo uma vitória seca, mas por ser um jogo único, por ser um jogo de semifinal, fica com o empate nulo, que é uma entrada mais tranquila, e por não ser o City que a gente está acostumado, parece que está voltando, né? Mas vamos ver mais jogos aí pra gente ver como que o City vem. E aquele negócio, né? Como por ser jogo único, saindo um gol, a tendência é que o jogo fique muito aberto, porque a outra equipe que tomou o gol vai estar sendo eliminada. Então, a gente buscar esse mais de um gol e meio, né? Com um gol aí saindo, mais de um gol e meio, até mesmo 2,5, tá? Pode ser uma boa nesse cenário aí. Próximo jogo a gente tem aqui um outro jogão, Liverpool e Tottenham, 12h30. Por que tá essa odd tão baixa pro Liverpool, galera? Porque se o Liverpool empata ou vence esse jogo aqui contra o Tottenham, ele é campeão, tá? Dentro de casa, com a sua torcida, galera, não tem como, o Liverpool vai querer vencer esse jogo. E eu até, essa odd, galera, tá muito baixa, por ser o Tottenham, né? O Tottenham ainda é um time bom da Inglaterra, é um time forte, mas é uma odd muito baixa. Quem conseguir pegar uma odd no ao vivo, tá? Não vai pela emoção, galera, não vai pela emoção. Por que não vai pela emoção? Pode ser que o Liverpool venha aqui e faça 5, 6, 7-0 e seja campeão, tá? Mas ainda é o Tottenham. Tá? Então tem que tomar cuidado, o Tottenham não é um time bobo, tá? O Tottenham não é um time bobo, é um time grande, como eu já falei, da Inglaterra,
e pode ser que surpreenda, tá? Já surpreendeu o Liverpool aqui em alguns jogos, então tomem cuidado. É uma odd aí muito baixa, dá para completar um bilhete? Dá. O Liverpool realmente vai para cima com tudo, vai querer vencer esse jogo com certeza com o apoio da torcida para ser campeão, com a sua torcida, vai galera, mas e se tropeçar, tá? Então toma cuidado, busca uma odd mais alta no ao vivo aí. Eu acredito que possa ser um jogo para gols, tá? Um jogo pra gente ver se mais de 1,5, mas a odd tá bem baixa. Um jogo para 2,5, tá? Não acredito que o Tottenham vai se entregar, tá? Mesmo que não brigue por mais nada, né, no campeonato inglês, não acredito que vai se entregar. Também não duvido, tá, que a gente possa ter um jogo para ambas marcas. Liverpool nessa pressão, né, sabendo aí que vencer diante da torcida, ser campeão, pode ser que tome um golzinho também, tá? Mas a tendência é que o Liverpool goleia aqui, tá? De verdade, a tendência é que o Liverpool vence e goleia. Próximo jogo a gente tem aqui Benfica e AVS, esse jogo 2 horas da tarde, galera. O Benfica vem brigando por título contra o Sport, que perdeu a liderança, né? Era o líder, perdeu por um tropeço, se não me engano, contra o Arouca dentro de casa. E o Sport que é o líder, né? E o Benfica pegou o AVS, que é um time que está na zona de rebaixamento, tentando sair dali também, né? Precisando vencer. Galera, é uma odd muito baixa para o Benfica. O que a gente tem que buscar? Tem que forçar algo a mais. Uma vitória do Benfica no primeiro tempo, buscar aí o Benfica para marcar em ambas as etapas, é isso que dá para buscar, porque realmente a odd está muito baixa. Pode ser um jogo também para 2,5, tá? Eu não duvido também que o Benfica possa tomar um golzinho, tá, galera? Porque o Benfica vem bobeando muito, tem tomado gol de muitas equipes, mas pega, galera, um time muito fraco. Esse é o problema de buscar esse ambas marcas, né? O ataque do AVS, vamos dar uma olhada, ele marcou 23 gols em 30 jogos, então é um ataque realmente muito fraco. Tem nesse que o Benfica goleia nesse jogo, por isso que é melhor buscar o 2,5, né? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Napoli contra o Torino, tá? Jogo 3,45, é todo aquele cenário que eu falei no jogo entre Inter de Milão e Roma, tá? A Napoli, galera, só depende dela, tem que vencer, né? Na verdade não depende dela não, depende da Inter de Milão também, porque se a Inter de Milão tropeçar, ela já vai jogar esse jogo aqui sabendo o resultado entre Inter de Milão e Roma, tá? Então se a Inter perder esse jogo ou empatar contra a Roma, galera, a Napoli vai com tudo pra cima, tá? E a Napoli não tem esse negócio de Champions League, tá focado só no campeonato italiano. Então vamos supor que a Inter empata, vai 72 pontos. A Napoli vencendo vai 74, tá? A Inter perca, continua com 71. A Napoli vencendo vai a 74. Então é muito importante essa vitória. Pega um time que é meio de tabela, né? Não acredito que consiga chegar aqui em cima ou brigar por alguma coisa aqui. E pra mim, eu gosto da vitória da Napoli, né? Mesmo se a Inter ganhar, galera, a Napoli precisa ainda continuar em busca da Inter de Milão, porque uma hora pode ser que a Inter dê uma brecha. Então pra mim a vitória da Napoli, não duvido também que a gente tenha um jogo para 2 gols, tá? Eu gosto também de 2 gols para esse jogo aqui. E lembrando, tem um time chato que é o Torino, tá? O Torino não é um time bobo. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Flamengo e Corinthians, tá? Esse jogo 4 horas da tarde, agora Campeonato Brasileiro. Galera, eu tô achando uma odd muito baixa pro time do Flamengo, tá? De verdade, tô achando uma odd muito baixa. O mercado espera muito do Flamengo, o Flamengo vem bobeando bastante, ainda mais jogando dentro de casa, tá bom? Fez 6-0 lá no, se eu não me engano, foi Juventude, que ele ganhou de 6-0, deixa eu ver dentro de casa. Ganhou Juventude 6-0, mas aí vem no empate com o Vasco, vem no empate com a LDU, tá? Mas sim, tá bom, foi fora de casa, contra a LDU, tem altitude, né? Realmente o Flamengo pra mim é favorito, mas como eu falei, é Campeonato Brasileiro, cara. Tem que buscar essa vitória aqui numa odd mais alta, tá? Busca essa vitória do Flamengo numa odd mais alta, só se o Flamengo estiver jogando muito bem. O que eu prefiro para esse jogo, os dois times vêm desse cenário, é um jogo para mais de 1,5. Porque o Flamengo tem um ataque forte, o Corinthians tem uma defesa que toma muitos gols, mas tem um ataque forte também. E o Flamengo também vem levando os golzinhos. Então para mim, esse mais de 1,5, não duvido que a gente tenha um jogo para mais, tá? É mesmo para ver se ambas marcam aqui, tá? E como eu falei, valor, galera, uma odd 8,5. Tá, é dentro do Maracanã, mas tem valor porque é um handicap asiático aí a favor do Corinthians, tá? Handicap asiático mais 2, tá? Acredito que vai estar pagando uma odd boa, até o mais 3, tá? Vai estar pagando uma odd boa aí a favor do Corinthians, tá? Eu gosto. Próximo jogo a gente tem aqui Palmeiras e Bahia, esse jogo 6h30 da noite, galera, que eu gosto pra esse jogo aqui. Pra mim, Palmeiras não perde, Palmeiras voltou a ser o Palmeiras, galera. Voltou, agora vai ser difícil parar esse time, tá? Venceu o Bolívar na casa do Bolívar, na altitude, galera, é a maior altitude, se eu não estiver enganado, da Libertadores, mais de 3.000 aí metros.
acima do Mar, e foi lá e venceu por 3-2, tá? E tem várias equipes brasileiras fortes, como o Flamengo, que já perdeu lá, como o Palmeiras também, que já perdeu lá e foi e venceu. Pega o Bahia, que vem de um resultado bom também, venceu o Atlético Nacional pela Libertadores dentro de casa, mas para mim o Palmeiras não perde. Empate anula do Palmeiras, ou até mesmo uma vitória seca do Palmeiras, tá? Tá muito bem, o Palmeiras voltou a ser o Palmeiras, como eu falei. Eu não duvido também que seja um jogo para 2 gols, tá? Mas eu prefiro esse mercado de resultados a favor do Palmeiras. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Cruzeiro e Vasco da Gama, jogo 6h30 da noite. Galera, pra mim o Cruzeiro dentro de casa não perde, tá? Sem enrolação já com vocês. Dupla chance pro Cruzeiro eu gosto, vai estar pagando mal de 1,30 mais ou menos. Gosto desse dupla chance pro Cruzeiro, até mesmo uma vitória seca, mas a vitória seca já é mais arriscada. O que eu gosto também, galera, 2 gols, tá? Gosto de 2 gols. O Vasco não vem num momento tão over assim não, mas galera, são 2 equipes aqui que esse ano vão ser equipes pra gols, tá? Ó, os últimos jogos delas, ó, 2-1 contra o Palestino, perdeu o time do Cruzeiro. Aí vem de 1-0 para o Bragantino, fora de casa, 3-0 no Bahia, dentro de casa, 1-1 com São Paulo, 2-1. Então vem no cenário aí para gols o time do Cruzeiro. O Vasco, galera, vem de 2-0, né? Um contra o Lanús, né? Que é o time mais under mesmo, é um time que veio realmente para segurar esse jogo. Outro contra o Flamengo, que a gente esperava um jogo over, mas foi um jogo under. Aí vem de um 2-1, vem de um 3-1, vem de 1-0, vem de um 3-0 pro Corinthians, vem de um 3-3 contra o time do Melgar. Tá, pra mim é jogo pra 2 gols também, tá? Eu gosto de 2 gols pra esse jogo aqui. Próximo jogo, a gente tem Vitória e Grêmio, é outro jogo que eu olho pra gols, tá? Outro jogo que eu olho pra gols, mesmo aqui que o Vitória não nos indique isso, mas o Grêmio sim, o Grêmio vem de mais de 1,5, acho umas 10 partidas. Por isso que eu gosto mais de 1,5, tá? Gosto desse mais de 1,5, não duvido desse ambas marcam também, tá? Gosto também desse ambas marcam. Próximo jogo, a gente tem Santos e Bragantino, galera, jogo 8h30 da noite. Santos é favorito por estar jogando dentro de casa, tá? Mas eu não duvido que o Bragantino possa surpreender nesse jogo. Por isso que eu vou ficar com o mercado de gols e tô fora do mercado de resultados. Não confio nesse time de Santos, ainda mais sem o Neymar, né? Que tá machucado. Galera, pra mim, jogo pra mais de 1,5. Não duvido também desse ambas marcam. Até mesmo um jogo pra 2,5. Até mesmo um jogo pra 2,5 eu acredito. Os últimos jogos entre elas, ó, esse jogo que foi pelo Paulistão, né? Foi 2-0 pro Santos, né? 3-1 Santos, aí tem 1-0 pro Bragantino, 3-1 na casa do Santos. A gente pegar os cenários aqui, galera, sempre na casa do Santos, pelo menos 2 gols saíram, tá? Então eu gosto de 2 gols para jogo também, tá? Então é isso, galera, Santos palpites com vocês, tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe nosso domingão, que Deus abençoe nossa semana também que tá vindo, com bastante jogos, com Champions League, com bastante coisa, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.